Olá, tudo bem com vocês, meus amados? Como que vocês estão? Eu estava aqui estudando para gravar o programa da rádio, né, que vai ao ar a semana que vem. E aí resolvi comentar com vocês algo que eu estou gravando na rádio. Toda vez que eu puder passar para vocês o tema que vai na rádio, para quem ainda não conhece, Rádio Gospel Cell Music. É uma rádio online 24 horas no Instagram, no Facebook, no site, no Twitter, podcast, tá? Fica ligadinho porque tem muita coisa boa para você. É bom ocupar a mente, ocupar a vida, ocupar o tempo. Nós vamos falar um pouco disso agora com aquilo que Deus tem para você de alimento. É a melhor coisa, tá? E eu tava falando sobre estava pensando um pouco sobre viver a vontade de Deus. Mas não viver somente a vontade de Deus, mas sim viver no centro dela. Viver com um olhar centrado para o principal. Não tirar os olhos de Deus. Não tirar os olhos da vontade dele. Não se permitir desviar o olhar do centro das coisas. Do foco principal, sabe? E aí, estudando agora, eu vi como isso é importante, como isso muda nossas vidas em todos os sentidos, sabe? Não é só no bem-estar, na questão devocional, mas tudo ao teu redor muda. A sua vida muda consequentemente. E eu vou comentar algumas coisas com vocês de tudo que eu anotei aqui, porque tudo que eu faço vai para uma anotação, que vai para a rádio, tá? Que faz parte do meu devocional, então eu anoto tudo. Tem coisa que eu ainda impresso, anoto, guardo, tá? Tudo fica salvo, todas as minhas reflexões, meus estudos. Isso aqui de experiências particulares minhas, então são estudos particulares meus. Eu curso teologia, eu faço curso de teologia, só para tirar dúvida, eu não faço faculdade. Muita gente me pergunta, mas você pretende ser pastora? Não é essa a minha intenção, eu sou uma estudante, eu sou uma estudiosa, eu gosto de estudar a Bíblia, gosto de saber mais, eu gosto de entender o que ela significa, o que tem por detrás, cada vírgula ali tem a sua importância e eu gosto de entender. Amo estudar a Bíblia. E isso é uma das coisas de viver o centro da vontade de Deus. Não é viver o centro de Deus, viver o centro da vontade dele. É daquilo que ele espera, daquilo que ele quer realizar. E você viveu esse centro. Você está nesse centro, você se colocar nesse centro, você decidir estar nesse centro. Vamos entender um pouco mais. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender um pouco mais do que é. Como assim, Beth? Eu acho que ainda não estou entendendo. Eu vou te explicar um pouco mais, isso de uma forma um pouco mais detalhada, para ver se é algo que vai mexer com a gente, vai provocar, é provocante de certa forma. Será mesmo que eu estou sendo assim? Será mesmo que isso é possível? Então vamos entender um pouco mais, porque viver no centro da vontade de Deus é renunciar a você mesmo, é você entender que não é mais você quem vive, sim Cristo vive em você. É entender que a vontade de Deus é melhor que a sua. É entender que as melhores decisões sobre todas as coisas vêm dele. É abrir mão da sua vontade. É entender que às vezes a sua vontade ela é momentânea. Ela está sendo algo momentâneo para você, mas a vontade de Deus ela é para um amanhã certo. E quando nós permitimos entender que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de você, assim somos dependentes de tudo diante de Deus. Quando a gente entende que se Ele criou todas as coisas, inclusive você, o que somos capazes de fazer sem Ele? Porque você já parou para pensar?
Já parou para refletir que Deus, sem eu, sem você, sem a árvore, sem o mar, ele é Deus. Ele não muda. Ele não vai deixar de ser Deus se você aceitar ele ou não. Ele não vai deixar de ser Deus se o mundo reconhecer ou não. Ele é Deus, ele é. Ele é o verbo, ele é antes de tudo ser criado. Afinal, foi ele quem criou tudo. Então, entender que dependemos dele para tudo. A sua saúde vem dele, o seu sustento vem dele. Que você precisa se levantar, sair para trabalhar, mas ele que permite o teu sustento, porque se ele quiser fechar as portas, também ninguém abre. É entender que a nossa vontade nem sempre é o melhor caminho. É entender o não de Deus como sendo a melhor decisão às vezes. Às vezes não, sempre, né? Porque já não é o que quero, mas é o que Ele quer, é a vontade dEle. Nós não sabemos o nosso amanhã, o nosso coração é enganoso, a nossa carne não se converte, então os nossos desejos, nossos anseios, às vezes são ilusões que é colocado na nossa vida de uma forma influenciadora, ou por mídia, ou por pessoas, ou por culturas. E às vezes são coisas que às vezes a gente deseja, mas que ao conquistar vai tirar a nossa identidade, a nossa raiz, vai tirar o nosso foco. Não temos controle nem de 1/1000 de segundo das nossas vidas. Dinheiro nenhum ressuscita ninguém, nem faz milagre. Tudo é graça e permissão de Deus. É agradecer tudo que temos, é ser grato por cada coisa que temos. Não reclame do que você ainda nem conquistou. Não se queixe, às vezes, de algo que estragou. Não murmure porque não aconteceu do seu jeito. Porque o seu jeito não é o melhor. Entenda que até no não de Deus, Ele está cuidando de você. Sabe, às vezes a gente precisa agradecer mais do que a gente tem. Eu não tenho tudo que eu gostaria, mas eu sou grato, porque Deus é o que me preenche. Não é a casa, não é o carro, não é o conforto que te preenche. Porque isso, se for isso que for te preencher, isso nunca vai ser o suficiente. Você conquista uma casa, você vai querer conquistar outra maior, outra maior, outra maior, porque o nosso desejo sempre é de ter algo a mais. E esse algo a mais nunca vai ser saciado com nada nessa terra. Então agradeça o que você tem e se preenche de Deus. Porque o mais Ele fará. Ele conhece as necessidades do teu coração, Ele conhece o sacrifício dos seus dias, Ele vai te honrar. Mas se preencha dEle. Viva no centro da vontade dEle. Honre Ele. E Ele vai te honrar em todas as áreas da sua vida. É entender que é viver a vontade de Deus para a sua vida. E isso é maravilhoso. Não é um problema. Problema é querer direcionar sozinho aquilo que sequer está no seu controle. Você achar que você é dono de si, dono da sua vida, e que você pode resolver tudo da sua melhor forma, porque você é que sabe o melhor para você, você não tem o controle da sua própria vida. Você acha que você vai resolver tudo do jeito que você acha ser o certo, que a sua decisão, que a sua opinião é a melhor, mas você não tem controle de nada. Sabe, isso me lembra muito com relação a pais e filhos. Aqueles pais controladores, não, meu filho não vai sair porque eu não posso cuidar dele na rua, eu não sei o que ele está fazendo. Os pais que têm o coração em Deus entendem que mesmo o filho estando na rua, Deus cuida dele lá na rua. Porque o filho não é dos pais, é herança de Deus para os pais. Então a nossa responsabilidade é encaminhar os filhos nos caminhos do Senhor. E Deus cuida, Cristo cuida. Nós não temos. Porque os filhos, mesmo na escola, brincando na rua, brincando dentro de casa, a gente que esteja um pouquinho afastado, já pode acontecer alguma coisa. Eu tenho filha pequena, de 4 anos. Então, a criança precisa ir para a escola? Precisa. E como é que você controla isso? Entende? Você não tem o controle de todas as coisas. Você não tem controle do tempo. Você falou algo que não deveria, não pediu perdão na hora, não se arrependeu na hora, o tempo passou. O tempo passa, você não pode parar o relógio, você não tem o controle das coisas.
Viver no centro da vontade de Deus é seguir o propósito que Ele tem para você, de se dedicar no Evangelho e não dar tempo que tu tem livre para as coisas que vão te iludir. Cuide disso. O mundo, ele traz informações em diversas coisas que é para te iludir. Assim como ser mulher. Todo mundo vê e tenta buscar ser aquela mulher perfeita que tem nos comerciais, nos outdoors. Que é aquela mulher que acorda bem, que passa o dia bem, que tem que dar conta de tudo. Que tem que superar tudo. A mulher não precisa, você não precisa ser perfeita. Você não tem que dar conta de tudo. Tá? Não queira ser forte até quando você não consegue. É fazer de todo o seu tempo um tempo dedicado a ele. Tá, mas como assim, Beth? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus afazeres, eu tenho família, eu tenho ministério. E aí, o que eu faço? Paro minha vida? Não. Mas é dirigir orando, é varrer a casa louvando, é fazer o teu filho dormir, vá orar com ele. Quando ele acorda, dê bom dia e ora com ele. É dedicar tudo da tua vida para ele. E tudo que tu for fazer, faça com ele. Faça com gratidão. Faça com paixão mesmo, sabe? O seu devocional de 5 minutos nem sempre é o bastante. Muitas vezes não é o bastante. O relacionamento de Deus precisa de mais. Precisa de uma essência maior. Viver no centro da vontade de Deus é entender que a opinião que importa é a dele. Que a alma não pode sobressair o espírito que Deus te deu, que te faz respirar. É rejeitar até os pensamentos negativos. Às vezes, a gente dá muita importância para tantas vozes ao nosso redor, da mídia, de vizinhos, de pessoas que às vezes a gente nem nos conhece. E a gente se esquece que nós só respiramos porque Deus teve a graça, a misericórdia e te deu a vida. Então, dê mais atenção, dê mais foco, dê mais direção para Ele. E essas vozes, muitas vezes, dentro da nossa cabeça, que é a nossa alma, os nossos sentimentos. Para que você vai inventar isso se você não consegue? Você não dá conta nem disso, vai querer fazer mais uma hora de devocional, mais 5 minutos de devocional. Para que você vai orar? Não adianta, ele não te escuta. Essas vozes também são distrações. Não permita que a alma e a carne, os seus desejos, muitas vezes sobressaia isso, porque os nossos desejos são falhos. Muitas vezes são precipitados. É apresentar tudo diante de Deus, seus sonhos, seus anseios, e não deixar o descontentamento te agitar, te oprimir e te fazer buscar algo que pode te afastar de Deus e de si próprio, trazendo ilusões de ser completo ou de ser feliz. As suas metas, elas têm que estar ligadas às metas de Deus. O que Deus quer para minha vida? O que Deus sonha para mim? Será que é esse emprego ou aquele emprego? Senhor, o que o Senhor acha? Qual é a porta que vai ser bênção na minha vida e qual é que vai ser maldição? Qual é a porta que eu vou sofrer e qual é a outra que vai ser bênção? Vai ser para edificação na minha vida. Qual é o carro que eu devo comprar? Qual é o bairro que eu devo morar? Qual é a escola que eu vou pôr o meu filho? Dedique essas decisões conjuntas com Deus. E olha, elas vão ser certeiras. Não vai ter erro. Porque se você não tem o controle de todas as coisas, Ele tem. Então Ele sabe qual é o melhor para você. Ele sabe do teu amanhã, afinal de contas, Ele é o dono da vida. Viver no centro da vontade de Deus é alinhar os seus pensamentos com o de Deus. E isso se faz buscando todos os dias, buscar a Deus, buscar conhecer a Deus. É entender que o pouco é o bastante quando se tem a Deus. É entender que as circunstâncias não te faz, não te influencia. É olhar para Deus e dizer, não sei porque eu estou passando por isso, mas se passo, eu passo contigo.
vai valer a pena no final. Mas se não vier de ti, eu repreendo e não aceito essas circunstâncias na minha vida. Entender os planos de Deus vai além de um devocional, é entender os sonhos de Deus e passar a sonhar os sonhos dele. Se Deus, a Bíblia fala que o que Deus tem para nós, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Então jamais subiu na tua mente o que Deus tem para você. Se você tem sonhos, uma casa, um carro, porque isso não é pecado. O problema é quando isso é que faz você ser alguém. É ali aonde está depositado o teu coração. E isso não pode. Agora, ter sim sonhos, conquistas, realizações, mas sendo ligados em Deus, para que não roube a direção da tua vida. Para que não se torne uma maldição ao invés de bênção. É entender que mesmo no muito é para servir a Deus. Ajudar quem precisa é entender que primeiro é o de Deus. É entender que quando você honra no pouco, Deus vai te abençoar e vai te pôr no muito, porque Ele sabe da tua índole, Ele sabe do teu coração, Ele sabe que o seu coração não está firmado naquilo. Ele sabe que aquilo não vai ser algo que vai te causar conflito, que vai te tirar da presença dele. Viver no centro da vontade de Deus é não entender tudo, mas decidir obedecer por confiar naquele que cuida de você o tempo todo. Gente, isso é muito difícil às vezes, mas é essencial. Vou ler de novo. Viver no centro da vontade de Deus é não entender tudo, mas decidir obedecer. Sabe, os planos de Deus às vezes é algo que você fala, mas Deus, eu não estou entendendo, não tem lógica. O que eu vou fazer lá? Por que eu tenho que ir para esse lugar? Por que eu tenho que entrar nessa direção? Eu queria tanto isso, por que eu vou ter que fazer esse? Não precisa entender, não discute. Vai além do entendimento humano, sabe? Mas decida obedecer, por confiar que é a direção dele que vai ser a melhor para você. É entender que a única opção é seguir em frente. Afinal, para onde voltaríamos se só temos Deus quando a gente abre mão de tudo? Quando a gente abre mão de todas essas coisas? É entender que você não pertence a esse lugar, a esse mundo. Então, não deixe as coisas desse mundo te iludir, não deposite sua confiança em dinheiro ou amigos. Você certamente se frustrará, porque sua cidadania não é daqui. Você pertence ao reino de Deus, onde quem governa é Cristo. E você em breve voltará para sua casa. Não se distraia aqui, não se iluda. Viver no centro da vontade de Deus é se apaixonar por Cristo todos os dias, é falar desse amor o tempo todo, sem se preocupar com a opinião dos outros, porque o que importa é o que Deus tem e pensa a teu respeito. Afinal, o controle da sua vida está nas mãos dele, você sabe que o melhor vai vir dele. Viver no centro da vontade de Deus é abrir mão do controle. Controle do seu tempo, controle das suas decisões, é não precisar se preocupar ou viver ansioso pelo que você vai comer amanhã, ou o que você vai vestir, como vai ser seu dia. Deus está no controle de tudo. A Bíblia fala em Salmos, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo passar fome, ou a sua descendência mendigar o pão. Deus sustenta o justo. Ah, Beth, eu trabalho. Levante, vá trabalhar e vai glorificar. Deus abençoa quem trabalha com você. Deus vai te honrar. Como que Deus pode te honrar? Deus pode te promover. Deus pode fazer grandes coisas. Não só financeira, mas que seja bênção para a vida de quem trabalha com você. O que Ele tem para você, só você pode impedir de receber. Quando vem de Deus, não tem mãos humanas que fechem, não há quem feche. Não há quem feche. O poder de Deus, quando Ele abre uma porta, nem você mesmo, às vezes, pode fechar. Viver no centro da vontade de Deus é ser um filho amado por um pai perfeito, que te guarda de tudo, te livra de tudo, faz tudo por você. Não permite que nada negativo prospere na sua vida e que nenhuma armadilha te pegue. Ele vê o que você não vê.
Ele pode chegar onde você não pode chegar, ele pode tocar onde ninguém pode tocar. Ele pode fazer o que não está no alcance do homem, de homem algum fazer. Ele não se cansa, ele não se atrasa, ele não mente e não é homem para que se arrependa, ele não dorme. Ele é o dono do tempo. Não porque somos bonzinhos, mas para que realmente sejamos bondosos, amáveis, gratos, generosos e santos, sim, mas aperfeiçoados pelo dom de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é ter alicerces inabaláveis, é ter a sua casa sobre a rocha, é entender que no meio de um caos, de uma tempestade, nós não seremos abalados. Viver no centro da vontade de Deus é não olhar o mundo com os próprios olhos, mas passar a ver tudo com os óculos de Deus. É entrar numa discussão para perder, porque maior é o que está em nós. E você não tem que se preocupar em provar isso. Ai, eu sou santa, eu sou de Deus, eu sou serva. Você não precisa se preocupar em ficar mostrando para Deus quem você é, que você tem um título, que você tem Deus te titulou. Não se preocupe, Deus se faz em você. O Espírito Santo de Deus que convence e toca onde você não pode tocar, no coração do outro. Não se preocupe em ficar convencendo o outro de que Cristo é verdade. Lance a palavra, com a sua palavra Cristo vai agir. O Espírito Santo vai agir, ele é que convence, não vai ser só repetição. É não julgar o outro e amar, entendendo que assim como fomos recebidos, todos têm direito também do arrependimento e ter uma nova história de vida. É abençoar os colegas de trabalho, o vizinho e todos ao seu redor, e que perdoar é ser inteligente. Você constantemente erra, de alguma forma, o tempo todo, pensamentos, ações, impulsos. E você precisa do perdão de Deus, então não retenha o perdão de alguém para que Deus também não retenha o seu. Assim diz o Pai Nosso: perdoar-vos uns aos outros, assim como eu também vos perdoo. Viver no centro da vontade de Deus é ter os seus impulsos mais controlados. É ser aperfeiçoado a cada dia pelos dons de Deus. É entender que esse caráter só pode ser trabalhado por Deus, o único ser pleno, perfeito. E é dom dele perdoar quem te faz mal. Nós humanos não temos essa capacidade. Porque é algo que nos machuca muitas vezes, você perdoar quem te humilhou. É difícil, mas é um dom de Deus isso, que precisa ser trabalhado com uma rotina, com uma constância. Você não vai falar uma vez e o seu coração vai perdoar, não. Isso é um trabalho contínuo em Deus. Sozinho, não é um botão automático que você liga. Passamos a ter um brilho irradiante, porque passamos a ter o reflexo da luz do mundo, o sol da manhã, que é Cristo. Passamos a ter esse brilho. Então não se esforce para mostrar para os outros quem você é. Cristo em você, ele se faz. As pessoas vão ver que você tem um brilho. Seremos testemunhas vivas do poder de Deus quando conhecer sua identidade e o agir de Deus na sua vida. Viver no centro da vontade de Deus é algo maravilhoso, que só tem a te abençoar em todos os sentidos. Conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas de conhecer face a face, transforma a sua vida num nível que nada nessa terra pode chegar ou alcançar. Ninguém conquista, não é apenas ser bonzinho e ajudar o próximo, é abrir seu coração e deixar que Deus dite a rota da tua vida. Afinal, Ele tem o controle das estradas da vida, das mãos dele emana vida, água viva. Quer beber dessa água? Jamais terá sede. Quem comer desse pão não terá mais fome. Viver no centro da vontade de Deus é ter o privilégio de contemplar a face, ouvir a voz e reconhecer a voz do seu pastor. Sentir um abraço de algo inimaginável ao entendimento humano, mas que se revela para você todos os dias. Que só quer o melhor para você, que sonha com você, que te ama como ninguém é capaz de te amar. De ter a sua história transformada mesmo quando ninguém acreditou. Que sonhar com você é te estender a mão, somente esperando que você aceite a mão, se relacione com ele de forma simples e seja feito filho amado.
Busque todos os dias viver a vontade de Deus e você nunca mais vai querer estar em outro lugar. Esse lugar é maravilhoso, amado. Viver o centro, viver ali no centro da vontade de Deus é algo que a gente não consegue renunciar. É tão maravilhoso, vai além de qualquer coisa que o mundo vai te oferecer. É estar em paz mesmo no meio de caos. Que independente das circunstâncias você não se abate. Muitos não entenderão essa confiança, essa paz, mas desejarão ter o que você tem, porque você tem algo diferente. Porque a conquista material não te faz, mas há algo que te deixa tão pleno que ninguém consegue entender, mas deseja ter. Sabe, viver no centro da vontade de Deus é ser luz nesse mundo, é ser sal da terra. É ter a sua vida transformada, a direção da tua vida. Tu vai ter que abrir mão de coisas muito difíceis, mas, gente, é recompensador, é maravilhoso. E muitos vão ver em você algo diferente e vão desejar ter o que você tem. Então se alinhe ao coração de Deus, mude a tua história. E isso vai surtir um efeito maravilhoso na tua volta. Espero que essa palavra tenha sido bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Shalom.